O que a gente tem no Phaedon? A doutrina da alma, né? Por isso que o subtítulo dessa aula é o real invisível. A gente tem uma passagem que eu até separei para vocês e tá no roteiro. Volta e meia eu vou citar partes desse roteiro que vocês vão receber semana que vem. A gente tem uma passagem aqui, né, no próprio Phaedon, vocês que leram vão relembrar, que ele diz o seguinte: admitamos, então, que há duas formas de seres, uma visível e outra invisível. Ou seja, há dois tipos de ser. Ser no sentido de seres mesmo. Coisas que existem. Há seres visíveis e há seres invisíveis. E a alma é esse ser invisível, que, aliás, é aquela imbuída de máxima realidade. Porque todas as coisas visíveis são como que sombras e projeções dessas invisíveis. E o maior erro humano, isso está no Phaedon, o maior erro humano é tomar as coisas visíveis, aquela que nós alcançamos pelos sentidos, como aquelas maximamente imbuídas de realidade, como expressão máxima da realidade, sendo que elas, na verdade, dependem do invisível, que é aquilo que é imbuído de máxima realidade, tá? Se a gente quisesse traduzir para palavras que não são mais familiares, a gente poderia dizer que para Platão é o seguinte: a ordem metafísica, ou seja, o que está além da física, o que é invisível, né? A ordem invisível do mundo, ela é anterior à ordem visível do mundo. E ela é eterna, enquanto que a ordem do mundo é transitória. De modo que a realidade plena está no transitório ou está naquilo que nunca muda, que é permanente e que determina no sentido de que explica esse constante repetir-se das formas visíveis. Bom, a resposta não é muito difícil, né? Evidentemente, se essas coisas estão sempre lá, essas invisíveis, e elas que explicam a repetição constante dessas milhares de formas visíveis que correspondem a essa ideia primeira, na ordem da hierarquia, inclusive aplicada à realidade, essas são imbuídas de máxima realidade. Então, elas que vão representar a máxima realidade. Realidade no sentido de fundamento último das coisas. Como que a gente compreende as coisas? Pelas constantes. Pelas constantes e não pelos detalhes. Tá? Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Isso é a essência, digamos assim, do idealismo clássico. A gente tem o chamado idealismo alemão, que obviamente não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. É algo muito distinto. Pós-Kant. Eu estou falando do idealismo clássico, é simplesmente isso daqui. Tá? É a ideia de que é uma realidade permanente e constante, que tem uma realidade máxima e explica todas as coisas que são aparentemente são diferentes, nunca são iguais entre si, mas de certa forma remetem a algo que é maior do que elas, né? No sentido de que é como se eles remetessem a um modelo ideal, a um modelo perfeito. Por exemplo, você pega todos os seres humanos sobre a Terra. Existe uma ideia de homem, de ser humano, a que todas as pessoas remetem. Você pega todos os cachorros, a mesma coisa. Existe uma ideia de cachorro a que todos esses seres particulares remetem, certo? Da mesma coisa todos os seres. Pega qualquer ser material que você tiver aí, todas as maçãs, todas as frutas, de maneira geral. E aí o Platão vai aplicar isso, e esse é o ponto do diálogo Phaedon, ele vai aplicar isso, evidentemente, aos atos bons, ou seja, aos atos virtuosos. Concretamente, veja, eu não posso dizer que a justiça não é visível, mas o ato justo é, porque ele é concreto, tá? Quando a gente vê lá uma pessoa agindo justamente, a gente está vendo isso, é visível. Mas a gente compara várias maneiras distintas de um homem ser justo e a gente fala, bom, há algo universal,
como que anterior a todas essas maneiras diferentes de ser justo, que é a justiça em si. É disso que o Platão está falando.